Vasco goleia em jogo treino e Felipe Bastos é o principal destaque. Mas o titular foi Raul, que vive situação muito complicada para a permanência em São Januário. Vamos falar de um outro assunto que vai ser uma briga de foice no escuro. Juninho pede muito para renovar. Vasco não tem como dar e situação é complicada. Jogador deve continuar afastado. Detalhes já. Lesionados, reforços. E os jogadores do Madureira, hein? Cadê que não se apresentam? Será que melou a negociação? Você vai ter essas e outras informações num AVNews com muita notícia. Depois dela, a gente está chegando. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso vídeo da noite, o nosso AVNews, nesse 15 de julho de 2020. Você que curte o nosso vídeo vai ter muitas informações do Vasco da Gama, a começar pelo jogo treino que terminou agora há pouco. Em São Januário, o Vasco venceu o Porto Velho de Rondônia por 5-0. Marcaram para o Vasco Martim Benítez, fez 1-0 aos 18. Andrei fez o segundo aos 23, 2 lances de chutes em que o goleirão do Porto Velho colaborou. No segundo tempo, com a equipe toda mexida, Felipe Bastos brilhou. Fez o primeiro aos 8 minutos, um golaço, matou no peito e chutou. Fez o quarto aos 15 e aos 37, Lucas Santos, também num passe muito bonito de Felipe Bastos, fez 5-0. O Vasco começou a atividade com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ulisses substituindo o Leandro Castan, que foi poupado, Ricardo Graça e Henrique, Andrei, Raul, que ganhou a posição, pelo menos para esse jogo treino, de Felipe Bastos como segundo homem, e Martim Benítez, na frente, Vinícius, Germancano e Thales Magno. No segundo tempo, várias modificações, Jordi e Lucão entraram, Caio Tenório entrou no lugar de Iago Pikachu, Cláudio Vinck entrou improvisado na zaga, já que vários zagueiros não estavam em condições de jogar, e Riquelme entrou na lateral esquerda no lugar de Henrique. Felipe Bastos no lugar de Andrei, Marco Júnior no posto de Raul, Bruno César no local onde estava Martim Benítez. Na frente, Gabriel Peck, que saiu para a entrada de Caio Magno, Ribamar, que entrou no lugar de Germancano, e Lucas Santos, que saiu para a entrada de Thiago Reis, que havia entrado no lugar de Thales Magno. Eu fiz algumas anotações aqui, inclusive depois do jogo, você tem na Vasco TV, aliás, a transmissão espetacular. Parabéns mais uma vez ao Clube de Regatas Vasco da Gama, uma ótima transmissão, jogo de câmeras, a narração do querido André Marques, da Super Rádio Tupi, companheiro André Marques, muito bom. O Carlos Gregório dando mais uma vez um show de informações, super bem informado. Depois do jogo aconteceu uma entrevista coletiva e o técnico Ramon Menezes salientou alguns pontos importantes que eu vou destacar aqui também sob a minha ótica, em função da minha maneira de enxergar. Acho que ficou bastante claro e também colocado isso por Ramon. O lado direito do Vasco vem se fortalecendo. Nos jogos anteriores contra as duas equipes que jogaram o Campeonato Carioca contra o Vasco, Macaé e Madureira, o Vasco da Gama tinha ali Vinícius, Pikachu e Felipe Bastos. Hoje a chegada do Raul, também reforçada pelo Martim Benítez. Benítez cresce demais, vem crescendo muito na sua posição, na maneira de chegar do lado direito, chegar do lado esquerdo. Hoje fez seu primeiro gol, mesmo que num jogo treino com a camisa do Vasco. A formação de 3 zagueiros parece bastante clara, pelo menos no papel são 3 homens que ficam atrás, mesmo com Ulisses, Ricardo Graça, o Henrique acabou ficando também. A posição de segundo homem também tem uma lacuna, deixada, pelo menos por enquanto, por Fred Guarim. Felipe Bastos jogou no Campeonato Carioca, hoje Raul começou a partida. Thiago Reis e Caio Magno estão atrás de Ribamar, na luta aí pela posição de suplência de Germancano. Bruno César e Lucas Santos fazem o jogo equilibrar muito mais pelo lado esquerdo. Aliás, um detalhe que foi colocado pelo Ramon Menezes. Realmente, o lado esquerdo precisa estar mais povoado. Thales Magno muitas vezes pega no mano a mano com 2 jogadores, 3, um na sobra, e fica muito complicado, porque Henrique não dá o apoio, Benítez chega ali, eventualmente chega também, mas são 2 contra 2, 3, fica mais difícil, diferente do que acontece do lado direito. A preparação física vem chamando a atenção, o time está fazendo marcação alta, forte, tentativa de recuperação de bola, é algo que vai fazer falta,
porque muitos estão começando agora, como o Palmeiras. O Vasco já está aí mais de mês fazendo a sua preparação. O meio-campo precisa municiar em certos momentos mais o Germancano, que hoje praticamente não tocou na bola, raras vezes tocou na bola. E boas surpresas com os dois meninos na lateral, Caio Tenório e Riquelme, que entraram muito bem. O técnico Ramon Menezes fala sobre Martim Benítez. Pergunta que eu fiz na coletiva hoje depois do jogo, sobre a movimentação do gringo. O camisa 10 parece que está lembrando até o próprio Ramon, que era muito bom de chute de fora da área, cobrança de falta, apoio pela direita, apoio pela esquerda, bons lançamentos. Ramon Menezes fala do excelente momento que está começando a evoluir do gringo, o argentino, Martim Benítez. Bom, Flávio, prazer falar com você, né? O Benítez é um jogador que a gente espera muito dele, né? Um jogador que ele só jogou no Independente, né? Assim, para você jogar no Independente é como se fosse no Vasco também. Independente é um time grande também, né? Um time, uma torcida, né? Uma cobrança enorme. Então, assim, ele precisa de tempo, né? Ele precisou desse tempo. Eu acho que ele ainda está no processo assim, de crescimento, né? de evolução, principalmente na parte física, né? Mas é um jogador que se entrega muito, é um jogador que o torcedor gosta de ver, né? Porque ele veste a camisa, né, de verdade, e isso é bom, né? E ainda mais sendo um meia, né? É um jogador de muita movimentação, um jogador muito inteligente para jogar, né? Tá fazendo tudo aquilo que vem sendo pedido para ele está fazendo, né? Ele tem essa chegada, hoje ele conseguiu fazer seu primeiro gol, né? Embora fosse um jogo treino, mas é importante, isso aí vai dar ainda mais confiança para ele, né? Um jogador que tem uma bola parada muito boa. Então, assim, é um jogador que a gente espera muito, né? Tá crescendo muito junto com todo o grupo, né? E ele crescendo, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer o Thales crescer, ele vai fazer o Cano crescer, enfim, né? Todos vão crescer juntos. Sábado, o Vasco volta a campo, 10 horas da manhã, jogo treino contra o Macaé. Ainda não temos a informação se vai passar pela Vasco TV. A princípio, sim, deve passar pela Vasco TV. O Vasco está, inclusive, usando também esses jogos para experimentar a qualidade de transmissão. E o Vasco enfrenta o Macaé no sábado. Há também uma possibilidade, Ramon deixou isso bastante claro durante a entrevista coletiva, de que o Vasco possa fechar antes do Campeonato Brasileiro um jogo contra uma equipe de Série A. E aí podendo testar com alguém do mesmo nível do Vasco, da mesma divisão do Vasco. É algo que está sendo estudado para que o Vasco possa se preparar bem para o Campeonato Brasileiro que está por chegar. E você, deixa a sua opinião. E aí, gostou ou não do time do Vasco que ganhou hoje do Porto Velho por 5-0? A situação do volante Raul é muito difícil no Vasco da Gama. Mas olha, hoje foi uma surpresa, porque no jogo treino, Ramon Menezes preferiu começar com o Raul. Disse Ramon que agora é a oportunidade que ele tem de poder observar mais, de ver mais opções. E Ramon foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, porque a princípio Raul tem contrato com o Vasco, mas será que o Vasco vai querer colocar o jogador porque no final do ano encerra-se o compromisso? E aí o Raul vai ficar livre. Vende agora ou segura até o final do ano? Para Ramon Menezes, Raul é um jogador muito importante e que ele realmente conta para o restante da temporada. Bom, eu vejo o Raul um jogador muito importante, né? Eu falei lá atrás que quando fui perguntado a respeito de contratação, que seria muito importante que a gente mantivéssemos assim o elenco, né? Os jogadores que aqui já estão, né? Que seria muito importante, e o Raul faz parte disso, né? O Raul é um jogador que já mostrou a sua importância, né? Um jogador importante, e espero aí que resolva e que ele continue com a gente. É um jogador que tem contrato, né? Tem contrato com o clube. A direção do Vasco deixou bastante claro que já fez a proposta, já chegou junto, já melhorou a condição para o Raul, mas parece definitivo. O jogador não quer ficar no Vasco.
O Vasco pode até não receber o Red Bull. Ontem nós trouxemos essa informação, que o Red Bull Bragantino está atrás do Vasco para fazer a procura, mas a princípio o Vasco não vai aceitar nada do Red Bull Bragantino, vai tentar nesse período até o final do ano manter o jogador e demovê-lo dessa ideia. É algo, segundo o próprio Vasco, muito mais de pressão dos empresários mesmo, para que o jogador possa buscar outro clube. Mas o Raul, sim, está decidido a sair do Vasco. Mas, como disse o próprio Ramon agora há pouco, é um jogador que tem contrato e não vai sair assim. Pelo menos vai ter que cumprir até o final do ano. E Ramon conta com ele nessa vaga que pode ser deixada pelo Guarim e que de repente hoje, segundo o treinador do Vasco, está mais com ele do que com Felipe Bastos. O futebol brasileiro está voltando aos poucos. Na Europa já voltou demais. E quem está também voltando é a 1xBet. E com a aposta dobrada. Você sabe o que é a aposta dobrada? Vá aqui embaixo. Nos comentários você tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um depósito e colocando a palavra promocional Vascaínos, você tem o depósito dobrado. Botou 40, vai para 80. Botou 20, vai para 40. É na primeira aposta. E aí você joga à vontade com os seus amigos. 1xBet, a maior empresa global bookmaker do mundo, parceira de grandes clubes e que paga bem e paga rápido. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco realmente não está se dando bem com volantes, né? Vide a situação de Fred Guarim, que é uma dúvida, agora a situação de Raul e agora mais recente a situação do volante Juninho. Juninho saiu recentemente do time sub-20 do Vasco e foi para a equipe profissional. Se valorizou principalmente com o técnico Abel e é um jogador que recebe R$5 mil brutos, cerca aí de R$3.800 a R$4.000 líquidos. O Vasco fez já uma proposta de antecipação de renovação, o jogador tem contrato até maio de 2021 com o clube, na certeza de que o jogador vai virar. E fez uma proposta 5 a 6 vezes maior do que ele ganha hoje, foi a informação que eu consegui apurar. No entanto, está acontecendo um imbróglio muito grande, Ramon Menezes inclusive comentou isso na entrevista coletiva, é uma decisão da diretoria de afastá-lo, um imbróglio com o novo staff de Juninho. Juninho está trocando de empresário. Eu não consegui falar com o empresário do Juninho, o novo empresário de Juninho, nem com a empresa. Mas tenho a informação de que a nova empresa que cuida dos interesses de Juninho realmente tem uma perspectiva de que ano que vem ele possa receber já no final do ano, início do ano que vem, na janela, propostas do exterior, mesmo tendo tão pouco tempo como profissional. Só que, para isso, o jogador estaria fazendo uma proposta 40 vezes maior do que ele ganha hoje. Cerca aí de 150 a 200 mil por mês. E também luvas altíssimas, que poderiam girar, se especula, entre 2 e 3 milhões de reais. Luvas é um dinheiro adiantado. Um salário totalmente fora de uma realidade. O Vasco está de mãos atadas, porque não tem como pagar isso. O empresário, a princípio, a empresa, a princípio, que cuida do jogador, está a cavaleiro. Não quer pagar esse salário? Espera. A partir de 1º de dezembro pode pintar alguém e o Juninho pode assinar um pré-contrato. É realmente uma situação muito difícil. Os clubes ficam com a legislação totalmente à mercê. O Vasco da Gama se antecipou numa renovação, não tem como oferecer muito e o jogador está no direito, pode pedir o que quiser. É uma situação hoje que eu diria muito difícil, mais uma. E olha, não se surpreendam se o Juninho não jogar no Vasco nesse ano mais. Ficar afastado, pelo menos até dezembro, enquanto não se resolve isso. Porque, de repente, o próprio empresário ou a empresa que cuida de Juninho ou o próprio jogador podem pensar, gente, não está sendo legal para mim. Não joguei esse ano, não vou jogar. Desvalorizado, será que realmente vai pintar a proposta? É uma expectativa que o Vasco tem, talvez seja uma estratégia, mas hoje a proposta do Vasco para o Juninho é essa: aumentar o seu salário 5, 6 vezes mais e nem entrar para discutir essa questão de um aumento de 40 vezes o valor que ele recebe hoje. Realmente é algo impensado, mas são os meandros da legislação que dão àqueles que são praticamente os donos dos atletas essa ingerência de poder fazer a proposta, colocar o clube engessado e dentro dos 6 meses antes do final do contrato assinar com outro clube.
Agora é ver se realmente vai ter outro clube que queira pagar esse valor todo ao menino, que tem 19 anos de idade, é muito bom jogador, mas ainda não jogou muito. Jogou apenas 3 partidas como profissional no Vasco da Gama. Mas é mais um imbróglio. E aí, qual é a sua opinião? O Vasco está errado? Deveria valorizar ainda mais do que 5, 6 vezes o salário do jogador? Ou o jogador, através do seu staff, está com um olho muito grande, pedir 40 vezes mais de salário é algo completamente fora da realidade. Deixa aqui a sua opinião. E amanhã de manhã, os jogadores Marcelo Alves e Igor Catatal estarão fazendo exames médicos em uma clínica na Barra da Tijuca, não só os exames tradicionais, mas também o teste da Covid-19, para que na sexta-feira possam assinar seus compromissos com o Vasco da Gama. Estão fechados, Marcelo Alves, zagueiro de 22 anos, e Igor Catatal, atacante de 25 anos, ficam até o final do Campeonato Brasileiro, num acordo feito entre o Vasco, de José Luiz Moreira, com o Madureira, de Elias Duba. Sobre reforços, hoje também Ramon Menezes foi perguntado sobre isso e respondeu claramente na coletiva. Há sim uma necessidade, mas a dificuldade do mercado é muito grande. Isso aí é uma coisa muito interna, né? A gente vem conversando muito, né? A gente sabe que não é fácil, né? O mercado é difícil, mas a gente tem trabalhado muito. Eu tenho chegado aí muito cedo no clube, né? E conversado. Acho que jogador de qualidade, né, ele é sempre bem-vindo, né? Então a gente vai trabalhar muito, né, nesse sentido também. Estou muito satisfeito com tudo aquilo que tem acontecido aqui, né, se tratando da entrega desses atletas, né? Então seguir com muita atenção aí no mercado e trabalhar muito aqui dentro. O Vasco está correndo atrás, principalmente, da possibilidade de ter recursos, ou então usar de muita criatividade. Uma troca, um empréstimo, de repente fazer aí um pacotão de lá até final do Campeonato Brasileiro com jogadores que não estejam sendo tão aproveitados em equipes grandes do futebol brasileiro, porque realmente investir vai ser muito complicado nesse instante. Apesar da lacuna deixada por Marrone, mas Marrone não era um jogador que ganhava tanto salário assim para que possa se substituir. Mas, de qualquer maneira, é uma possibilidade, é um dinheiro que acaba sobrando. Mas, de qualquer forma, o Vasco busca dentro daquelas posições que são colocadas. Talvez a zaga central agora, com a chegada do Marcelo Alves, vá se esperar, mas a lateral esquerda pode ser uma prioridade. Também, no caso, um jogador de meio de campo, um lado de campo e um reserva para o Germancano são opções, são possibilidades que estão sendo estudadas. Não é fácil. É difícil, em função da grana. Muito torcedor do Vasco vai reclamar, eu sei disso, vai colocar o comentário, mas o Fluminense contrata, o Botafogo contrata, mas o Vasco, nesse momento, está preferindo mesmo fazer uma política de pés no chão, contratar dentro de uma realidade, ou então manter esse grupo, utilizar a base e brigar para tentar fazer um bom Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Quero sua opinião. Hoje eu vou pedir opinião sobre tudo para você. O que é que você acha? Esse time precisa de reforços? Se endivida para contratar ou não? Usa a base, usa a molecada. Hoje vimos Caio Tenório e Riquelme e de repente vai bem assim nessas competições. Eu também quero saber a sua opinião. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno, estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esporte. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. Bom, para concluir esse AV News, vamos falar dos problemas médicos do Vasco.
A principal preocupação em relação ao Bruno Gomes. Muita gente achando, Bruno Gomes também foi afastado em função da questão de contrato. Eu falei hoje com o Mário André Mazzuco, diretor executivo do Vasco, muito rápido. Perguntei do Juninho, ele já me informou, eu trouxe aqui, o jogador está afastado pela direção do clube enquanto não se resolver a questão do contrato. E sobre o Bruno Gomes, não, a situação vai ser resolvida e o Bruno Gomes deve permanecer. O jogador tem uma lesão, já está recuperado, o Ramon disse inclusive na coletiva, já está aí para ser liberado para amanhã se integrar aos treinamentos do elenco e poder, quem sabe, estar à disposição para o jogo contra o Macaé. Zagueiro Wesley, da mesma forma, já recuperado, apenas melhorando a condição física, assim como o Miranda, que também está num processo de transição. No caso, a única dúvida em relação a Breno, que realmente é uma incógnita. O jogador tem essas oportunidades de jogar esses jogos, treinos, jogos que são amistosos. Eu não consigo entender. Se não joga esses jogos, como é que vai voltar jogando para o Campeonato Brasileiro? Por isso que eu já começo a ficar com o pé atrás em relação se Breno realmente vai ou fica para o Vasco da Gama nessa temporada de 2020. Breno só realmente quando fizer treinos, jogos treinos e amistosos mais fortes para saber se ele vai ter condição ou não de ajudar o clube. Quero mandar alguns abraços especiais nesse final de Avenews ao Cleiton Fernando, filho do Sérgio Bezerra de Tapaci, lá em Goiás. Um abraço para a família, José Moraes, Amanda Martins, Arthur Fernando e Josué Jesus. Um abraço para o Marcelo Diniz, lá de Ariquemes, em Rondônia. Grande Marcelo, conheço a sua terra, meu amigo. Ao Célio e ao Henrique Salomão, também sempre ligados. Aos vascaínos de Pomerode é muito Vasco. Ao Thiago e a Isabela Hackbart, todos ligados sempre no canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E à noite eu volto no Avenews com mais informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!